ligadinho no nosso programa Mais Saúde. Chegou o momento da nossa entrevista, do nosso bate-papo no programa de hoje. E estou recebendo aqui nos nossos estúdios do Mais Saúde o nosso querido neurocirurgião, Dr. Emerson Senna. E ele veio falar um pouquinho da profissão dele, das novidades que a especialidade da neurocirurgia está trazendo aqui para a nossa capital, para o nosso estado de Rondônia. Quero começar perguntando para ele da formação dele, onde que ele se formou, o que é essa especialidade da neurocirurgia. A gente às vezes confunde um pouco o neurocirurgião com o neurologista. Exatamente. Seja bem-vindo, doutor Emerson. Obrigado, Júlia. E a palavra está contigo agora. Então vamos esclarecer alguns pontos, né? A minha formação foi na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, né? A minha residência médica é equivalente a 5 anos, após a graduação de 6 anos. E recebi um convite para trabalhar aqui em Porto Velho, Rondônia, né? Inicialmente foi uma surpresa muito grande, porque é muito afastado do eixo Rio-São Paulo, né? E poucos médicos querem vir para cá trabalhar, né? Preferem trabalhar no eixo Rio-São Paulo. Então, nós começamos aqui em final de 2011 para 2012. Eu vim para trabalhar para uma empresa de neurocirurgia e as coisas acabaram caminhando e eu hoje trabalho sozinho. Abrimos uma empresa direcionada a patologias da coluna. Entendi, que é o INCOL, né? Isso, exatamente. Que é o seu Instituto de Neurocirurgia, que depois a gente vai falar dele um pouquinho mais no final do nosso bate-papo. Quero começar perguntando também sobre a coluna, porque como a gente estava conversando nos bastidores, eu descobri hoje que o neurocirurgião também cuida das patologias da coluna e eu pensava que só os ortopedistas que cuidassem da parte da coluna. Faz um pouquinho essa diferenciação para a gente entender melhor, doutor. Julie, muitas pessoas pensam que somente o ortopedista pode realizar cirurgias de coluna. E pelo Conselho Federal de Medicina existem 2 especialidades que podem realizar esse tipo de procedimento. É o ortopedista e o neurocirurgião, né? O neurocirurgião mais específico, tratando de doenças relacionadas não só à coluna, como no canal medular, saco dural, eventual mais formações relacionadas à coluna. Então, todos os 2 profissionais estão habilitados a realizar esse tipo de procedimento. Muito bem, olha só que bacana. E eu quero agora tocar no assunto também importante, que foi uma novidade assim, muito bacana, repercutiu muito bem, né, no meio médico e também em toda a sociedade, que é a cirurgia minimamente invasiva na coluna. Você realizou semana passada ou retrasada? Foi semana passada. Semana passada, cirurgia desse porte. Conta um pouquinho como é que foi esse desafio. E eu fico surpresa de saber que em Porto Velho, em Rondônia, a gente consegue fazer uma cirurgia desse porte, que é complexa ou não, doutor? Os meus amigos que se formaram comigo no Rio de Janeiro me perguntam isso, né? Você consegue fazer medicina lá em Porto Velho, Rondônia? Eu falei, consigo. E conseguimos fazer uma medicina de ponta, né? Hoje nós temos aqui 8 hospitais aproximadamente, que os hospitais estão prontamente para receber esse tipo de cirurgia, né? É claro que nós precisamos ter alguns instrumentos que são fundamentais. O arco em C, o microscópico e o endoscópio para realizar esse tipo de procedimento. São equipamentos, é isso? São equipamentos específicos para serem utilizados na cirurgia. Uma cirurgia com qualidade, precisão, precisam desses aparelhos para ser realizada na cirurgia com êxito, né? Então, nós conseguimos realizar aqui em Rondônia esses 3 procedimentos, os 3 primeiros procedimentos, né, que foram chamados de minimamente invasivo. Então, são as dissectomias para a coluna lombar por via endoscópica. Para você ter mais ou menos uma ideia, ainda se opera, e com grande eficácia, as cirurgias convencionais, né? Você faz a incisão na pele, afasta a musculatura, o objetivo é retirar aquele disco doente que está causando aquela compressão na raiz, que causa a hérnia, que são as dores lombares irradiadas para as pernas, associadas a cãibras, né? Então você tira aquele disco, faz uma técnica chamada TLIF, coloca o disco, passa os parafusos, age bloqueadores e a cirurgia termina. Na técnica minimamente invasiva, a vantagem você faz uma incisão bem pequena, de aproximadamente 1 centímetro dessa incisão. Isso é guiada tanto pela escopia, fluoroscopia que nós chamamos. Você passa um guia, visualiza o disco, joga um contraste nesse interior e ele ilumina como se fosse uma árvore de Natal. Isso tem um corante aproximadamente que deixa o disco de uma coloração diferente e o cirurgião consegue ver exatamente por vídeo, por via endoscopia,
por via endoscópica. É como se fosse uma cirurgia de vídeo, como o paciente fosse operar a vesícula biliar, por exemplo, um procedimento realizado por um cirurgião geral. E consegue passar todo o material, por exemplo, se precisar colocar um parafuso, uma haste, um disco, pelo aquele buraquinho pequenininho, passa tudo isso, doutor? Exatamente. Então você faz um guia, que é um fio de Kirchner. Quando você tira esse guia, você coloca cânulas, que são canudos, né? Canudos de diferentes tamanhos. Você enfia um canudo menor, enfia um canudo maior por dentro dele, tira esse menor, até você ter espaço para usar um material bem pequeno. Então você entra com um material chamado LOVE, que você visualiza, e a câmera. Então a câmera ali você consegue visualizar exatamente todas as estruturas importantes que você precisa. É um procedimento muito delicado. É um procedimento delicado, um procedimento que você tem que ter muita cautela, porque o objetivo desse procedimento é descomprimir a raiz. Então você tem que ter visualização direta do local para que você possa descomprimir essa raiz, tirar todo esse disco que se chama hérnia, que é esse fragmento que causa dor. Aí você entra com um outro material que se chama Joint Max, que você faz a ablação. Como é um procedimento que é feito por via endoscópica, ele fica irrigado com soro o tempo todo. Então você faz a ablação desse disco, esse disco ele murcha, como se fosse um maracujá, ele acaba murchando e você libera toda essa raiz descomprimida. Então é um procedimento que demora em média de 30 a 40 minutos. Isso que eu ia perguntar agora, qual a diferença para a cirurgia convencional para essa modalidade? Júlia, é impressionante como é diferente isso o tempo. Então, uma cirurgia, por exemplo, com um disco apenas, uma hérnia de um nível, você faz em 40 minutos. Uma hérnia por uma técnica convencional, você demora 2 horas a 3 horas. Olha só, que diferente. E quais são os benefícios e a diferença entre uma cirurgia e outra para o paciente, a recuperação, enfim? São muitos benefícios, né? Primeiro, para o paciente, que é a estrela do procedimento, né? Com relação a tempo de hospital. Ele faz a cirurgia no período da manhã e ele tem plenas condições de ir embora à noite. É um procedimento que pode ser feito com o paciente acordado, sem ter que ser anestesiado e entubado. Só feito com anestesia local. Você pode pegar esse procedimento e transformar para um procedimento muito menor comparativamente a uma cirurgia convencional. Uma cirurgia que você coloca 4 parafusos pode demorar em média 4 horas. E um procedimento desse pode durar 1 hora, 1h30. Nossa, é muita vantagem, então, fisiologicamente falando, para o paciente. E os custos também são menores, maiores? Pois é, eu acabei nem respondendo o que você acabou de me perguntar, não, né? Eu tô atropelando, mas você pode ir no seu ritmo, doutor. Então, que são bom. Muitas curiosidades, né, que passam pela cabeça da gente. É verdade. Mas vamos lá, os então, benefícios, né, primeiro. Tempo de internação é muito menor, risco de infecção é mínimo, né, pela própria incisão, pelo próprio contato do paciente com o meio hospitalar. É melhor para as empresas que não ficam sem o seu funcionário durante muito tempo. Então, o paciente volta a trabalhar no período de 10 a 15 dias. Você tem um retorno. O paciente não precisa usar colete, né? Diferentemente de uma cirurgia, uma técnica convencional, que se utiliza o colete aproximadamente 8 semanas, 10 semanas, né? E também para os diabéticos, né? Que a gente sabe que são pessoas que têm problemas de cicatrização e tem vários outros problemas de saúde. Isso, exatamente. E para outras patologias. Olha que interessante. Diabéticos, pacientes que têm osteoporose, que são contraindicados. Muitas vezes não vamos operar o paciente porque o paciente tem osteoporose. Então, pela microdissectomia, você consegue lá só tirar a hérnia e beneficia esse tipo de paciente. Que maravilha, olha que novidade bacana saber que a gente não precisa se descabelar, né, doutor, para ir para São Paulo ou para o Rio de Janeiro, para os grandes centros, e hoje a gente conta com esse tipo de cirurgia aqui. E como é que está a procura desse tipo de trabalho? Você tem muita indicação? Os pacientes chegam lá no INCOL indicados por outros profissionais? Como é que está sendo a procura desses pacientes? Os pacientes vão por diversas vias, né? Ou pelo médico que acaba indicando, ou por um paciente que nós já tratamos, né? E eles acabam procurando, porque essa oferta, essa indicação do
do a paciente. satisfação do paciente é a melhor forma de você propagar o trabalho. Exatamente. Então, e pela própria Rede TV, né? A gente tem um programa dia de domingo, né? Que tem uma audiência muito grande e a gente tem esse feedback de retorno, né? Que delícia. Gente, olha, esse está sendo o Dr. Emerson Sena, ele que é neurocirurgião, está aqui à nossa disposição. Que bom, em Porto Velho, Rondônia, para nos atender muito bem. Fala agora o endereço do Incol, Dr. Emerson, para a gente visitar a clínica, visitar o seu centro. Isso, é Rua Rafael Vaz e Silva, 1852. O telefone é 3015-1040. Agende sua consulta, faça a avaliação com o neurocirurgião. Ai, que beleza. Tá aí, o neurocirurgião, Dr. Emerson Sena, que está à frente do Incol. Então, se você tem alguma dúvida também, pode enviar a sua pergunta para a nossa página do Facebook, Central Mais Saúde Tudo Junto, que o Dr. Emerson vai responder com todo prazer, né, Dr. Emerson? Exatamente. Então, pode deixar as suas considerações finais para a gente encerrar. Então, é importante que a população entenda que nem toda doença da coluna ela é cirúrgica, que as pessoas ficam temerosas com relação a isso, né? Eu não quero ser submetido a um procedimento cirúrgico. Existem muitas doenças da coluna que são tratadas com hidroterapia, fisioterapia, a própria reeducação postural global, medicamentos, né? Então, nem toda doença da coluna ela é cirúrgica. Então, desmistificar um pouco essa fantasia de que toda patologia de coluna ela é cirúrgica. Mas se precisar, tá aí o Dr. Emerson Sena à sua disposição. Vamos encerrando por aqui mais um bate-papo no nosso Mais Saúde. Espero que você tenha gostado da nossa conversa. Okay. O Dr. Emerson já está convidado a voltar mais vezes para falar de outros assuntos. Espero que você esteja gostando do nosso programa. A gente vai para o intervalo com uma dica saudável especial para você e volta já. Fica com a gente.